Amém. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Nós sempre começamos um hangar. Tem homem aí? Agora Tem todo mulher mundo. aí? Nós não podemos perder, hein? Não é uma disputa, mas nós não vamos perder, não. Gente, é um prazer poder estar aqui, mas é o terceiro ano nosso que a gente se reúne aqui. Pode se assentar, fica à vontade. Hoje a palestra é só 4 horinhas. E tem bastante lenha lá para esquentar a comida, então não vai ter nenhum problema. Hoje para nós é um momento especial de poder fazer a manutenção mais importante, que para nós não tem validade nenhuma, somente os homens poderem ser tocados por Deus, os homens, atingirem uma transformação, e as mulheres também. O que está acontecendo lá, que vocês ficam até 11 horas da noite, o que é isso, que reunião que é essa, que Deus que é esse, que fica até meia-noite? Tem homem que sai meia-noite daqui, tem homem que fica esperando até o finalzinho, que fala que o finalzinho é a cereja do bolo. Mas Deus tem feito coisas extraordinárias. A gente tem visto milagres assim, todos os dias, todas as terças-feiras, nós temos desfrutado de milagres poderosíssimos. Então, hoje nós concretizamos essa etapa de 2025, creio que nós estamos saindo melhor do que nós entramos, né? Amém, homens? Depois nós vamos fazer uma avaliação ali, perguntar para todas as mulheres aí como é que foram os homens nesse ano, e seja sincera, essa avaliação vai ser importante para o ano que vem. Os homens já ficou meio sem graça, meio. Essa eu não estava sabendo. Mas não adianta nada a gente ouvir uma palavra, não adianta nada se a gente receber uma dádiva de Deus, que está aqui em comunhão, se a gente não colocar em prática, né? Então, o nosso papel é fazer a diferença mesmo. Eu costumo dizer isso. Às vezes alguém me apresenta, esse aqui é um cara, um homem de Deus. Eu gosto de olhar para o rosto da mulher, porque nenhum homem é tão de Deus aonde uma mulher está frustrada, sofrida, machucada, tem alguma coisa errada nisso daí. E hoje a nossa internet, ela propõe muitas coisas, né? Tem muitos gurus da internet. O cara olha na internet, o cara com um terno bonito, impecável, uma fala, fez 2 cursos de oratória, o cara é impecável. Você fala, rapaz, ali é um homem de Deus. E você vai ver 3º, 4º casamento, frustrado, problema, e sempre vendendo uma imagem. A gente sempre fala aqui que a crise do Brasil é uma crise masculina. Os homens se esconderam, os homens foram omissos e, infelizmente, é o resultado daquilo que nós estamos vivendo hoje. Mas nós vamos resgatar isso, amém? As mulheres já olham e começam a gostar do assunto. Eu quero que... Meu papel hoje aqui é apertar os homens, amém? Então você vai cutucando teu marido. Eu estou falando, o que ele fala lá é o que eu falo para você sempre. E depois vem a varoa aqui e vai apertar as mulheres aí. Então nós vamos ver se nós conseguimos equiparar essa balança. Amém? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Débora, sou mulher do Cairo, nós somos casados há 14 anos, temos 2 filhos, Pedro e o Mateus, de 9 e 4 anos, e nós temos consolidado a nossa união em Cristo. Esse é o segredo do nosso sucesso. São 14 anos de muita felicidade. Então a gente vai compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivido, aprendido e experimentado do Senhor nessa caminhada, nessa jornada que é o casamento. Espero que vocês estejam de coração aberto, as mulheres, para receber, que a gente trouxe com muito carinho para oferecer. Deixar o Caio começar. Amém. Para amenizar os homens aí. Eu começo, a gente vai começar devagarzinho, até passar pela zona de turbulência e depois vai dar tudo certo. Amém? Eu quero falar hoje sobre Hebreus 13:4. Hebreus 13:4. A palavra de Deus diz: digno de honra é o matrimônio. Amém? A instituição casamento foi criada por Deus, foi Deus que criou o casamento. Eu vejo pessoas, às vezes, elas caminham para o casamento e só de caminhar para o casamento elas já prosperam. Elas já têm uma transformação, porque quem criou o casamento, o matrimônio, foi o próprio Deus. E aí, quando eu trago para o lado espiritual, é a referência de Cristo dando a sua vida pela igreja. Há um matrimônio também nisso, há um casamento nisso. Aqui nós temos entendido da seguinte forma: não adianta as pessoas hoje se preocupar. Hoje a gente tem treinado os nossos filhos, para que eles sejam filhos profissionais, que tenham bons destinos, que eles tenham boas profissões. Não adianta teu filho ou nossos filhos tiverem boas profissões se os nossos filhos errarem no casamento. Fala para o teu cônjuge do teu lado aí, o casamento dos nossos filhos não podem errar. O casamento dos nossos não filhos pode dar errado. Sabe por quê? Porque é a referência. Hoje eu sou o que eu sou, não porque eu sou advogado, ou porque eu tenho um pós-doutorado, ou porque eu sou aqui. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus.
mas além de tudo, porque o Senhor colocou uma esposa do meu lado. Amém? Quando nós temos uma esposa do nosso lado que nos apoia, que nos incentiva, que nos faz avançar, nada para nós é impossível. Amém? Então a gente começa a entender que a grande detalhe do casamento se chama comunicação. Fala para o teu irmão, comunicação. Comunicação. Eu vejo casamentos nesses dias, casamentos desalinhados, casamentos desorganizados, casamentos que não falam a mesma língua, não estão no mesmo propósito. Isso é terrível. Tem pessoas que nos procuram por detalhes que eu falo, gente, não é possível que esse casamento está sofrendo por essas situações. Pessoas que não estão na mesma frequência. E aí, fizemos uma pesquisa, 65% do divórcio acontece por falta de comunicação. Fala para o teu irmão, comunicação. Comunicação. A minha missão hoje é trazer aqui um alinhamento para vocês, amém? Trazer um renovo. Nós precisamos falar a mesma língua, ter a mesma visão, o mesmo propósito. E aí nós iremos se tornar pessoas imparáveis. E aí nós iremos tornar pessoas especiais. Amém? Quem está entendendo isso? Nós precisamos estar na mesma frequência, na mesma visão, no mesmo propósito. Eu costumo dizer aqui, se a minha esposa disser para mim que eu vou comprar um jato, eu compro. Porque há um poder na palavra, há um poder sobre a mulher, no impulsionamento do homem. Agora, se ela olhar para mim e falar, não vai não, que não dá certo. Nem orar eu oro, meu irmão. Nem orar eu oro, porque eu já tenho uma aprovação da minha mulher. Ela é um comigo. Alguns aqui falam que a mulher tem um sexto sentido, tem um sexto, tem um sétimo, tem um oitavo. Tem tudo, meu irmão. Se a tua mulher falar, não vai não, que vai dar errado. Não vou pedir para levantar a mão aqui quem teve essas experiências. Mas é isso. Por isso que o diabo tem atacado tantos casamentos, tem atacado tantos relacionamentos. Quem tem passado por muitas aflições, muitas lutas no casamento. Sabe por quê, meu irmão? Porque a bênção de Deus sobre a tua vida é muito grande. Fala para tua esposa, é por isso, amor, que nós temos vivido isso aí. Há muito ataque, porque a bênção do Senhor é muito grande sobre o nosso relacionamento. E o diabo, ele não quer que o casal esteja na mesma frequência. O diabo não quer que o casal esteja no mesmo propósito. Porque ele sabe que você e a sua esposa, unidos, junto com Cristo, vocês são imparáveis. A Bíblia diz que nós somos como um cordão de 3 dobras, que não se rompe facilmente. Por isso o grande ataque, por isso a grande dificuldade. Lá em Gênesis 11, fala sobre a Torre de Babel. Deus teve que descer no céu, meu irmão, porque os homens e as mulheres se juntaram para construir uma torre. E Deus, quando desce e começa a observar os homens, ele se atenta a um detalhe. Deus olha para os homens e diz, nós temos que tomar cuidado, porque eles falam a mesma língua, eles têm a mesma visão e eles têm o mesmo propósito. Meu irmão, olha que profundidade dessa palavra. Deus teve que intervir nos homens, nas mulheres, naquela sociedade, porque a unidade dele, o poder que havia sobre eles era tão grande que a própria Bíblia diz que tudo que eles desejassem, eles iriam alcançar. E aí às vezes eu me pergunto, cara, por que tem coisas que não acontecem na nossa vida? Por que tem coisas que não acontecem no meu relacionamento? Porque nós estamos em frequências diferentes. Eu quero pintar a casa, minha mulher quer viajar. Aqui hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos práticos, viu? Assuntos cotidianos, não tem nada de extraordinário. É tudo ordinariamente, os erros são detalhes, né? Ninguém tropeça numa montanha, ninguém chega aqui e fala, rapaz, estou divorciando. Por quê? É igual a história da pasta de dente, né? Ele não aperta a pasta de dente correta. Meu irmão, você acha que o problema teu é a pasta de dente? O problema daquele relacionamento, desses relacionamentos que chegam a esse ponto, é a comunicação. Tá desalinhado. Tá em outros ritmos. E aí a gente começa a entender que nós precisamos caminhar no mesmo propósito. Deus nos criou com a capacidade de nos comunicar com a expressão de amor, unidade, honra e respeito. Lá em Tiago 1,19 diz, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Fala para o teu irmão, seja pronto para ouvir, meu irmão. Tardio para falar é difícil. E tardio para se irar. É 3 coisas que os homens erram toda hora. Nenhum homem tem paciência para ouvir, fala na hora errada e não tem paciência para nada. Estoura. Esse final de ano agora eu clamei a Deus, falei, Senhor, não deixa eu finalizar o ano do jeito que eu estou doido para pegar um pelo pescoço. A nossa base não pode ser a ira. A nossa base não pode ser o nervosismo. Você homem que anda muito estressado, muito pressionado, você homem que anda muito irado, há um sinal aí, há uma sinalização de que a gente está longe de Deus.
Há um sinal que a gente está distante de Deus. Mas, Cairo, de onde você tira isso? Eu tiro da Bíblia. Lá em Adão, quando Adão come do fruto do bem e do mal, o primeiro, quando Deus vem no jardim para ter um relacionamento com ele, Adão se esconde. E Deus fala, por que você se esconde, Adão? E Adão fala o quê? Tive medo, por isso que eu me escondi. O primeiro sentimento do homem é medo, é ira, é revolta. E eu tenho pautado a minha vida e a vida de alguns homens aqui no hangar, que nossa base não pode ser o medo. Nós precisamos ter a mesma frequência, a mesma linhagem. E para isso nós precisamos o quê? Aprender a ouvir. Fala para o teu irmão aí, você precisa aprender a ouvir, meu irmão. Aprender a ouvir. Você precisa aprender a falar na hora certa. E a gente tem que guardar o nosso coração, porque dele procede toda a vida. Homens explosivos. Às vezes eu me pergunto por que o evangelho às vezes não é tão transformador como foi lá antigamente. Porque as pessoas pararam de se queimar por Deus, de ter paixão por Deus. E sabe o que acontece? A sociedade tem lido as nossas vidas. E o que a pessoa olha quando vê nós? O que as pessoas lá fora vê quando vê o meu casamento? Será que as pessoas podem olhar para nós hoje e dizer, olha, esse é um casamento de referência. Esse é um casal que faz a diferença. E aí eu te falo algo muito triste e perigoso. Deus vai nos cobrar por isso. Mas Cairo, eu vou na igreja todo domingo. Mas Cairo, eu oro toda madrugada. Mas Cairo, parabéns, você se tornou um bom religioso. Mas a presença, a chama que há no teu coração, ela está apagada. Nós precisamos voltar a ter brilho nos nossos olhos. E tudo isso começa na comunicação. Lá na minha casa, nós temos pautado há algum tempo assim. Eu falei, amor, nós precisamos ter uns cafezinhos. Marca um cafezinho com a tua esposa. Agenda uma hora com ela. Eu trabalho 24 horas com a minha esposa. Tem hora que a gente está o dia inteiro junto, mas a gente não troca uma palavra de profundidade. Quantos casamentos estão assim? Às vezes o cara está o dia inteiro com a mulher, mas não levou uma palavra que fosse profunda, que trouxesse um sorriso no rosto dela. É só obrigação, é só responsabilidade, é só cobrança. Que casamento que dura isso, meu irmão? Então, faz uma pauta na semana. Fala, amor, eu queria te convidar hoje para tomar um café. Chegou um tempo que eu almoçava com muitas pessoas. Vamos almoçar aqui, vamos almoçar ali. Um dia minha mulher olhou para mim e falou assim, meu sonho era almoçar com você um dia. Agora pegou, hein? Pegou não? Eu falei, mas amor, eu tô com você toda hora. Ela falou, tá, mas nunca teve presente, de verdade. Então, homens, talvez a gente está ganhando o mundo todo lá fora, mas nós esquecemos as nossas famílias. Às vezes nós esquecemos nossos filhos. Chega de botar a tua mulher para botar as crianças para dormir. Vai você lá botar teus filhos para dormir. Vai você lá orar pelos seus filhos. Eu tenho um ditado comigo o seguinte, meu filho vai aprender na escolinha dominical. Meus filhos vão aprender sobre Deus na escolinha. Mas antes de aprender na escolinha, meu filho vai aprender em casa. Porque ele tem um pai que ensina. Amém? Amém, igreja? Essa é uma exortação, eu aperto aqui em vocês, mas é a verdade. Nós temos terceirizados as nossas responsabilidades. Hoje na escola, quem cuida dos nossos filhos são professoras, que são muito bem educadas, que está tudo certo. Aí chega em casa, são as mães que botam os filhos para dormir. Aí chega em outro lugar, são as mulheres. E o papel do homem, sabe que é só trazer o dinheiro para casa? Aonde que nós nos perdemos? Que nós colocamos a nossa significância tão baixa? Nós temos que tomar de novo a nossa autoridade e dividir o fardo com as nossas esposas, porque elas não são super mulheres, elas precisam de nós. Um casamento precisa estar na mesma frequência, no mesmo propósito. Tem momentos que eu olho para ela, eu já sei o que ela está pensando. E tem momentos que ela olha para mim e ela fala, tá puxado, né? Deixa que eu vou cuidar de você. É isso que nós precisamos caminhar para isso. Em 14 anos nós batemos muita cabeça, mas muita cabeça. Só que nós nunca fomos de criticar e apontar o dedo, nós fomos de trazer solução. Lá em Provérbios 15:1 diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quantas vezes nós fomos irados com as nossas esposas? Quantas vezes nós queremos ganhar na queda de braço, na pressão? Eu confesso para vocês que nós precisamos mudar esse tom nosso. Em vez de ficar apontando o dedo, de corrigir, comece a trazer elogio. Em vez de apontar o dedo, proponha como podemos resolver isso junto. Ó, que coisa maravilhosa, como nós vamos resolver isso aqui junto? Não é isso não, isso é culpa tua. Quando eu debatia, com a minha esposa, às vezes nós entramos em algum debate, 2 advogados, você imagina. O Nelson é um mentor para mim,
me deu muitos conselhos bons, mas um ele deu e eu não segui. Ele falou, a única coisa que você faz é não casa com advogada. Foi a única coisa que eu fiz, fui lá e casei com advogada. Ei, Júnior, não tem debate que acaba, não tem pauta que acaba. É uma queda de braço. Só que homem, você sabe, homem é orgulhoso. Talvez vocês não, mas eu queria ganhar nisso foi no grito. E eu gritava. E um dia ela me chamou a atenção, você grita porque você quer me ofender, você quer ser maior que eu. E aquilo me regaçava porque era verdade. Você, quando começa a perder, você aumenta o tom de voz. Quantas vezes nós homens aumentamos o tom de voz para mostrar que somos homens? Nós precisamos ganhar no amor. Tem um livro que eu estou lendo agora, fala assim, o que Cristo, o que Jesus faria em seu lugar? Toda vez que você pensar em debater com a tua esposa, imagina o que Jesus iria fazer no teu lugar. Você vai ter respostas que vão ser impactantes. E aí eu prossigo. Que nós devemos nessa noite ter algumas aplicações práticas. Em vez de comunicar a construir, pare de destruir. Vamos comunicar uma construção em vez de destruição. Aplicação imediata. Nós precisamos desenvolver a escuta ativa. Aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir hoje. Deixa eu ouvir o que essa mulher tem para me dizer. Talvez Deus possa estar usando ela. Aqui o pastor brinca com nós sempre. Fala, quando você não ouve a voz de Deus, ouve a voz da tua mulher. Talvez ela esteja certa. É duro isso, mas é a verdade. Então, segundo, nós devemos evitar críticas destrutivas. Nós homens somos assim. Não, eu só quero pontuar algumas coisas. É nada, você quer ofender ela. Você quer tocar nela. Não tem crítica, é só crítica destrutiva, não tem nada de construtivo. Então agrega valor, soma. Terceiro, expressar sentimentos e necessidades com clareza e amor. Mais amor, meu irmão. Tempera a tua vida aí com mais amor. Nesses 14 anos de casado eu tenho aprendido isso. Eu tenho que honrar ela porque ela é a minha parte mais frágil. É a mulher que eu preciso cuidar, é a mulher que vai ficar comigo até o final. Então aprenda a honrar a sua esposa. Mais amor, mais empatia, mais respeito. Vocês vão ver que vocês vão muito mais longe do que a gente imagina. E quarto, o propósito da discussão não é provar que está certo, é chegar a uma solução. Amém? Amós 3 diz, como andará dois juntos se não estiverem de acordo? Olha que palavra profunda. Como que nós vamos andar junto? Como que nós vamos educar os nossos filhos? Sendo que às vezes nós nem temos a mesma visão religiosa. Como que nós vamos ser uma referência na sociedade, sendo que a gente discute por dinheiro toda hora? Toda hora nós estamos brigando por alguma coisa. E sabe quem está rindo de tudo isso? O diabo. Porque ele está vencendo essa batalha. Mas nós nessa noite vamos se levantar como homens de boa comunicação. Vamos ser humildes, vamos entender as nossas mulheres. Elas precisam de nós muito mais do que você imagina. Amém? Que não sejamos somente provedores, mas que sejamos direcionadores. Que sejamos homens que provêem na parte espiritual, na parte financeira, em todas as partes. É isso que Deus quer para mim e para você. Uma comunicação sadia, onde você possa sentar e fazer a manutenção devida com a sua esposa. Amém? Quero dar uma oportunidade para minha querida agora. Deixa Deus te usar. Amém. Acho que só o microfone, né? Dá isso daí. Isso aí. Eu falo que a comunicação no casamento ela é como um fio que costura o relacionamento. Então, quando vai esgarçando, se abrindo, a gente precisa se comunicar para que isso não se rasgue. E aí é mais difícil consertar uma coisa rasgada, né? Então, a hora que você percebe mesmo que está ali soltando, saindo do teu controle, saindo ali da rédea, aí você vai com a comunicação e costura. Então, a comunicação, ela é ali o fio que costura o relacionamento. Ela revela o que está dentro do nosso coração. A comunicação, ela é profunda, ela é capaz de aproximar. A mulher, quando ela se comunica de forma eficaz, ela traz o marido mais para perto. Ela traz o marido para perto dos filhos. A mulher guinchosa, quando o marido chega em casa, a primeira coisa que ela faz é contar tudo de errado que as crianças fizeram naquele dia. E gerar aí uma ira no coração do pai. Aí os filhos que talvez estavam só esperando a presença do pai um pouquinho, eles já passam a ser disciplinados assim que o pai chega.
É aquele relacionamento entre pai e filho, que a gente devia causar união, a gente causa separação. Mas a mulher sábia, ela espera o momento certo de falar, ela deixa os filhos receberem o pai, com alegria, com celebração, para depois chegar e falar, olha, eu preciso que você converse com Pedro, com Mateus, porque hoje aconteceu isso. A mulher sábia, ela usa a comunicação a seu favor, ela traz união. As conversas nos casamentos, elas precisam ser intencionais. Então a gente precisa saber a hora certa de se comunicar. Eu falo que a gente não pode se comunicar irada. A mulher irada, ela fala. E depois, para você retirar as palavras que você falou, é muito sério. Então a mulher sábia, ela se comunica no momento correto. É comum, 14 anos de casado, já mirei algumas vezes. É natural. Mas eu não posso fazer dessa ira o meu meio de comunicação. A minha forma de comunicação tem que ser branda, tem que ser uma comunicação cheia do Espírito. Então talvez eu vou precisar botar um fone, pôr um louvor e dar uma caminhada. E não é ir lá abrir o coração para uma amiga não muito sábia e me deixar mais irada, mas é acalmar o meu espírito, tirar toda aquela ira, para que daí quando eu for me comunicar seja uma comunicação eficaz. No casamento, as palavras alinhadas, elas trazem o propósito de Deus. Elas edificam em vez de destruir. Elas unem em vez de dividir. E elas curam em vez de ferir. Como é que está a sua comunicação com o seu cônjuge? Está saindo chorando? Está saindo ferido? Então a gente precisa alinhar essa comunicação nessa noite. A comunicação da mulher de Deus é uma comunicação com sabedoria. Uma mulher que teme ao Senhor, ela se comunica de forma sábia. O plano de Deus, ele não se concentra apenas no falar, mas em ouvir com humildade. Mulher, como é difícil para a gente ouvir. Porque, na verdade, a gente entra numa discussão para ganhar. A gente entra para provar que a gente está certo. E, na maioria das vezes, nós estamos mesmo. É o dom do discernimento que o Senhor nos deu. Mas não é porque nós estamos certas que a gente vai se comunicar de forma agressiva. É pedir sabedoria para o Senhor para que Ele entenda o que eu estou me comunicando com Ele. Para que Ele tenha compreensão daquilo que eu vou falar. E é por isso que a gente tem que saber o tempo certo, o momento certo e a hora certa. E também não deixar para lá. Porque algumas mulheres deixam para lá. E aí a gente se afasta. E aí o coração se afasta. E a gente vai se alinhando, se afastando, até que a gente já não se conhece mais. E quando vê, já existe um abismo naquele relacionamento. Então escolha o momento certo, suavize o seu tom de voz. Evite suposições e julgamentos. Eu até tentei trazer, passei no curso de mulheres, um meme no TikTok, que o casal tá passeando no shopping, e ele olhando os quadrados e o homem brincando. Se eu errar esse quadrado, eu falo uma palavra no ar, mas eu não valo nada. A cabeça do homem estava lá em andar direito. E a mulher do lado pensando, dava aquele círculozinho de pensamento. E ela pensando assim, nossa, ele está tão quieto, ele não fala comigo. Desde que a gente está andando nesse shopping, ele não está prestando atenção. Bem-vindo, esses são os homens. Eles andam assim mesmo. Às vezes eles saíram focados numa coisa que eles ainda não conseguiram se atentar, que eles estão passeando com vocês no shopping, que eles estão almoçando com você na mesa, que o trabalho acabou. Esses são os homens. E a gente fica lá, pensando um monte de caraminhola. O que aconteceu? Ele não me ama mais. Ele não está me abraçando do mesmo jeito. Então se comunica. Amor, eu falo isso direto pro Caio. Ele é uma pessoa influente, ele é muito agitado. Aí eu pego e falo assim, daqui esse celular, vou deixar lá na sala. Eu não brigo com ele. Aí ele olha pra mim e eu falei, amor, agora é nosso momento. Aí eu falo, tira esse celular. Eu me comunico. O que eu podia fazer? Eu tô conversando com ele tá no celular. Eu já vou sair brava, bicuda, mas vou ficar 2 dias sem falar com ele. Até ele perceber que eu tô brava porque ele tava no celular. E eles não vão perceber, eles não percebem. É incrível. Eles não percebem. Então a gente se comunica. Então eu compartilho. Pratiquem o perdão rapidamente. Um relacionamento duradouro tem que ter a prática do perdão
todos os dias. A boa comunicação, ela não nasce da força humana, mas ela é uma dependência do Espírito Santo. E é só o Espírito Santo que ensina nós mulheres a falarmos com mansidão, com sabedoria e agir com amor. Então essa é a minha dica para vocês essa noite. Chame o Espírito Santo para trazer para vocês essa mansidão, esses dons do Espírito, porque eles não são assim, nós não nascemos assim. A gente gosta de guerrear, a gente gosta de bater de frente, a gente gosta de impor, a gente gosta de se posicionar. Eu sou uma mulher que eu fui criada para ser forte. Então, me submeter, estar no relacionamento e aceitar um cuidado é um desafio. Mas eu já gosto hoje. Eu já gosto de ser cuidada, de ser amada, de não ter que trocar a luz de casa, de não ter que abrir um pote de tempero. É gostoso você ser cuidada. Isso não me faz uma mulher mais fraca. Muito pelo contrário, quando eu cuido do meu lar, quando o meu casamento prospera, quando os meus filhos olham pra gente e falam que quer se casar, eu estou vencendo. Eu estou ganhando. As minhas guerras eu não ganho porque eu sou mais forte que o meu marido. As minhas guerras eu ganho porque eu construo um lar que edifica o Senhor. É assim que eu ganho as minhas guerras. Então eu não preciso de força no braço, o que eu preciso é de sabedoria. E ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. E a gente vai aprendendo um pouco, estamos fazendo alguns cursos e aprendendo sobre os perfis. E eu queria compartilhar isso com você, porque para mim foi novo, talvez para você também seja. Você sabia que a gente pode estar convivendo dentro de um lar com pessoas de perfil diferente? Talvez você já saiba disso, mas sabia que existem 4 perfis? Existe o perfil da pessoa dominante. O que é o dominante? É uma pessoa focada nos resultados, no desafio, na ação. Para o dominante, ele fica feliz sozinho, contanto que ele resolva, dê resultado, contanto que ele traga a solução para aquela questão. Ele tem um objetivo, ele é leal, tem uma autonomia, ele não tem medo, ele é competitivo. E aí, quando a gente identifica que a gente é casado com uma pessoa dominante, a gente tem que identificar como o dominante se desliga. Ele se desliga saindo totalmente de algo que traz a responsabilidade para ele. É assim que ele se desconecta. Ele tem muita responsabilidade, ele é focado, ele entrega resultado. Mas aí para ele se desligar, ele precisa fazer uma coisa que ele não precisa nem pensar. Que ele não precisa raciocinar. E aí talvez você seja casado com uma pessoa influente, como eu. Aí vocês vão perceber qual que é o perfil do influente. O influente é alegre, ele é de boa com a vida, tudo tá bom, choveu tá bom, se o lugar estiver chovendo 1000 milímetros tá bom, não tem problema, a gente põe a mesa lá embaixo, vai na chuva mesmo. O influente ele não liga que muda a rotina, o influente ele se adapta muito fácil. E aí quando eu entendo que eu sou casada com uma pessoa influente, eu entendo como ele descansa. Ele descansa conversando, ele descansa se relacionando. Ele gosta do churrasco, ele gosta do tererê, ele gosta do jogo de bola, ele gosta de gente. É assim que o influente descansa. E aí eu compreendo muita coisa. Talvez você esteja casado com uma pessoa estável. A pessoa estável, ela gosta de constância, segurança, de pertencer, de ajudar. O estável gosta de, por exemplo, trabalhar para ter a casa própria. Ele não vai investir. Ele gosta de segurança. Talvez você está num relacionamento que um quer investir e o outro quer segurança. E aí causa briga, causa muita discórdia.